Para começar, eu imagino que você já tenha ouvido falar ou mesmo já atue com Design Thinking, né? O Art Thinking ele vem de forma complementar e a forma de a gente compreender do que se trata, né, a princípio de forma geral, é bem na linha da compreensão do Design Thinking. Se a gente for analisar o Design Thinking como uma abordagem, digamos assim, a gente sabe que é exatamente trazer a forma de pensar, né, do designer para diversas outras áreas, e isso traz consigo, obviamente, a empatia, o pensar no cliente, as diversas etapas que a gente já conhece do Design Thinking. Da mesma forma, o Art Thinking é trazer para diversas outras áreas a forma de pensar do artista, no caso. Para quem já está acostumado a trabalhar com Design Thinking, talvez seja comum ouvir aquela frase: da onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não vale tirar da cabeça, certo? Vamos perguntar para o cliente, vamos perguntar para os especialistas, e aí a gente tem no final algo que realmente interesse e que não seja algo mero fruto da nossa imaginação, enfim. E com isso, obviamente, isso é fundamental para que a iniciativa seja assertiva, mas com isso a gente perde o que está na cabeça mesmo das pessoas participantes, e apesar de ter um processo, né, de ideação no Design Thinking, é sempre uma ideação muito centrada e muito baseada nessas etapas anteriores de consultas, enfim, e sempre com essa crítica, ou digamos, com essa posição de não tirar nada da sua própria cabeça, e sim sair para o mercado, pesquisar, enfim. O Art Thinking trabalha exatamente na direção inversa, na direção oposta, nessa questão específica de tirar algo da sua própria cabeça. Exatamente porque o artista é isso, né? O artista ele trabalha assim, ele trabalha dessa forma subjetiva. Então o Art Thinking traria o hábito de criar pessoalmente para dar forma a ideias próprias. E proporcionaria dessa forma um espaço para a expressão focada no interior e não somente no exterior. Obviamente isso não contraria, digamos, contraria na questão de essência, né, mas não contraria no sentido de aplicação o Design Thinking. Porque, como eu disse, o Art Thinking ele é muito complementar ao Design Thinking. Passando para as práticas de Art Thinking, aquela própria experiência que a gente já comentou ali em cima de curadoria de significação, que a gente validou, né, a metodologia de curadoria de significação e a gente utilizou a metodologia Lévi-Strauss Play, isso também teve elementos muito interessantes de Art Thinking, porque as pessoas que estavam aqui, pessoas físicas e também representantes de pessoas jurídicas, tinham o desafio ali de construir com o Lego algo que representasse a trajetória de suas vidas ou de suas empresas, e representasse essa trajetória com um tema centralizador na linha da curadoria de significação, um tema que amarrasse esses significados todos. E o interessante é que o resultado final, esse modelo tridimensional que respondia isso, ou que representava essa trajetória, esse tema centralizador, esses objetos, esses modelos, eles eram inclusive protótipos de objetos ou obras de arte que simbolizassem, eternizassem esses significados. Aliás, naquela proposta, se vocês lembram que a gente apresentou lá no início de serviços de curadoria de significação, uma das possíveis entregas seriam esses objetos significativos, né, que concentrassem toda essa construção de curadoria e esses significados amarrados por um tema central pelo curador. Então, esse objeto ele foi prototipado com Lévi-Strauss Play, e várias pessoas nessa validação apontaram, a maioria, exatamente nesse sentido: olha, eu gostaria de ter sim um objeto significativo, uma obra de arte, a partir desse modelo que eu construí em Lego e que representasse assim toda a minha trajetória, ou a trajetória da empresa. Outra iniciativa interessante, Art Thinking, que a gente tem trabalhado, é colocar elementos que promovam curiosidade, que chamem a atenção
dos participantes de uma oficina ou de qualquer tipo de conteúdo, para que eles sejam atraídos por algo que aparentemente não faz muito sentido, não tem ainda uma ligação clara com o que vai ser tratado, mas depois eles percebem essa ligação no decorrer da exposição ou do conteúdo, do consumo do conteúdo, e então essa chama inicial ajuda a que a atenção seja plena e que eles tenham interesse em continuar consumindo esse conteúdo. E essa chamada inicial, esse indutor inicial, pode ser com elementos artísticos. Foi nesse sentido que a gente trabalhou com Art Thinking. Aqui a gente tem, por exemplo, uma iniciativa de, nos vídeos de colaboradores que saíram no programa de demissão incentivada, vários fizeram vídeos para registrar a sua contribuição ao Sebrae, para deixar um legado ali de conhecimento que a gente fez questão, né, em exigir deles. E os que escolheram vídeos, a gente colocou no início uma vinhetinha, um trecho curto, que trabalhava com aspecto visual, com imagens e com um tema, puxando também na linha da curadoria de significação, um tema central, que estava presente no vídeo do colaborador, mas que ainda não era sabido pela pessoa que estava assistindo, né, que iria assistir. Então essa chamada inusitada com um tema diferente no início, agregando inclusive palavras ali jogadas que resumiam um pouco da trajetória daquele colaborador, isso chamava atenção, isso incentivava ou promovia a curiosidade de quem estava assistindo o vídeo. Vocês podem ver um exemplo aí de um dos colaboradores que teve um projeto muito interessante de aproveitamento do momento da Copa do Mundo que foi no Brasil, né, e como isso poderia favorecer as micro e pequenas empresas. E aí a gente utilizou esse tema do futebol, que estava presente na trajetória dele explanada no vídeo, esse tema do futebol para, nessa vinhetinha inicial, chamar a atenção e também já jogar algumas palavras que resumiam essa trajetória. Outra experiência nessa linha de começar com alguma coisa que chame a atenção, alguma coisa enigmática, que promova a curiosidade do participante, é também utilizar kits com objetos inusitados, baratos para a gente poder utilizar em várias capacitações, mas que de alguma forma tem uma relação com o conteúdo que vai ser apresentado na sequência, mas não de forma tão literal e talvez não de forma tão imediata, né, essa relação, para que gere curiosidade no participante. Então a gente experimentou isso, espera que possa aplicar em várias capacitações daqui em diante, mas foi muito interessante. Dentro de uma oficina de Art Thinking, eu vou falar dela na sequência aqui, exatamente como ápice dessa abordagem, mas especificamente com relação ao kit, os participantes chegaram na oficina e receberam um sachêzinho de plástico, um envelopezinho, em que havia dentro, transparente, em que havia dentro uma foto de uma obra de arte, sem mais explicações. E junto com um kit de bloco de notas para anotações, enfim. E no decorrer da oficina eles perceberam a importância, como eu também já apresentei para vocês, a importância e a possibilidade de trazer a arte, trazer o universo da arte para o universo corporativo, para insights, para ideias, ou seja, se alimentar mais da arte, assim como houve no Renascimento, a gente também presencia hoje nesse novo Renascimento. E aí entra o kit. Para reforçar essa ideia de forma inusitada, eles descobrem então nesse momento final do curso, da oficina, que aquela foto da obra de arte que foi inclusive utilizada durante a oficina era comestível, né, feito com papel de arroz e tinta comestível. Eles poderiam comer, reforçando essa metáfora de se alimentar da arte para outras também áreas de atuação nossa, né, de atuação da nossa vida. E chegamos então a essa oficina de Art Thinking que eu já adiantei para vocês, né, na qual a gente utilizou esse kit inicial, mas a própria oficina tinha esse título, né, Art Thinking, Ideias para o Sebrae 2020. A gente queria algo leve, a gente queria no final de ano que as pessoas pudessem pensar livremente sobre ideias, ter insights sobre esse momento do Sebrae, que a gente está passando por várias mudanças, ideias para o Sebrae, mas também saíssem com metas ou com planos de ação práticos, né, a partir do que elas tinham pensado. E a gente utilizou algo visual
A gente queria trabalhar não necessariamente, o que é uma possibilidade também, mas nesse caso não necessariamente botando a mão na massa, né, para simular o trabalho de um artista. Nesse caso a gente queria trabalhar com a visualização de obras de arte. E aí a gente se inspirou muito na metodologia Points of View, uma metodologia israelense, que trabalha, como vocês veem aí, com imagens de pessoas, imagens de objetos, enfim. E é por meio dessas imagens que a metodologia trabalha uma expansão, ou seja, inicia com uma pausa, né, para você se desconectar de preconceitos, de formas de pensar, e na expansão, então, as imagens propriamente ditas são utilizadas no sentido de você responder a questão que foi colocada, visualizando imagens interessantes, chamativas, imagens com as quais você pode se identificar, e aí nessa visualização, ao mesmo tempo que você vê e você pensa em responder a resposta, podem surgir insights, ideias que você não teria de outra forma. Na mesma linha do Lego Serious Play, no caso aqui não mexendo nas peças, e sim visualizando imagens. Depois você tem o foco, que é quando você seleciona tudo aquilo que foi levantado durante a expansão, e por fim a ação, quando você estabelece um plano de ação, um cronograma, metas, de acordo com aquilo que foi pensado. Mas o que a gente fez foi pegar então esse elemento das cartas e das imagens e utilizar então imagens de obras de arte. E a gente utilizou obras de arte contemporâneas, obras de arte conceituais também, e obras de arte renascentistas nessa linha do contexto que eu já coloquei para vocês, né? De a gente viver hoje um momento parecido com o Renascimento. E por que esse tipo de arte mais diferente, né? Essa arte contemporânea? Porque esse tipo de arte nos proporciona uma reflexão subjetiva. Esse tipo de arte tem uma certa incompletude, né? Ou seja, ela não termina na hora em que o artista encerra a obra, e sim permite uma continuidade a partir da interpretação e da fruição que quem está vendo experimenta, né? E com isso produzindo conhecimento, e é o que a gente queria na oficina, né, de Art Thinking. Exatamente para que as pessoas tivessem ideias sobre o Sebrae 2020. Obviamente, então, são artes para as quais não cabe aquela pergunta, né, o que é arte, sim, quando é arte. Ou seja, não há mais aquela rigidez. Aliás, há exageros nesse processo de expansão da arte, digamos assim, né, em que tudo pode ser arte. Eu pessoalmente acho que às vezes isso extrapola os limites razoáveis, mas há de fato muitas obras contemporâneas e obras de arte conceitual também que são muito interessantes, mas aqui a gente nem quis trabalhar com o significado tradicional, se é que há significado tradicional, o significado mais identificado em uma obra, e sim deixar que o participante da oficina simplesmente batesse o olho e tivesse essa impressão da mesma forma que ele tem, por exemplo, na metodologia Points of View. E aí o funcionamento foi o seguinte: houve várias rodadas em que primeiro havia mandala de cartas no chão, né, e os participantes, ao olharem as cartas, tinham que pensar então num problema da instituição, um desafio da instituição. Depois esses desafios eram trocados para que você pegasse um desafio que não foi o que você tinha imaginado, e aí com as mesmas cartas de novo, ali olhando para a mandala, as pessoas tinham que pensar então em saídas para aquele problema que estava na mão delas, para aquele desafio que elas tinham em mãos. E assim as cartas promoviam então insights ao mesmo tempo em que você olhava e pensava no desafio proposto. E foi muito interessante, como eu disse, também é um processo sinestésico, da mesma forma que lá no Lego Serious Play, o pensar com as mãos, ou seja, enquanto você manuseia as peças e os encaixes ali se mostram possíveis, e nesse processo você pensando também na resposta do desafio, e isso te leva a ter insights não imaginados. Da mesma forma que a sinestesia acontece não necessariamente agora com o tato e com o manuseio, sim com o olhar, e essa visualização de obras
chamativas, de obras enigmáticas, de obras interessantes, que tem esse potencial aberto. Essa visualização, então, sinestesicamente também proporcionou aos participantes, à medida em que eles também pensavam na resposta, ou seja, qual o desafio da instituição, ou quais depois podem ser as saídas, né, nas rodadas posteriores. Esse processo foi bem interessante. E por fim, ainda como meta, mas na linha de Art Thinking e já com planejamento e andamento, a gente pensa também em realizar uma exposição de arte que na verdade tenha como centro, ou seja, onde a curadoria trabalhe exatamente um tema da instituição como centro das obras de arte. Ou seja, a rede de significações feita pelo curador tendo como eixo um tema central para a instituição. No caso do Sebrae, por exemplo, empreendedorismo, pequenos negócios. Então, obras de arte, naquela linha mais aberta, contemporânea, como a gente tinha dito, obras de arte que consigam conversar, que consigam ter de alguma forma possíveis interpretações relacionadas ou possíveis apelos visuais relacionados aos temas de interesse da instituição. Então a gente pretende fazer uma exposição mesmo nesse sentido. Não temos o espaço aqui ainda na Universidade Corporativa para esse tipo de iniciativa, mas já estamos em contato com parceiros. Vai ser com certeza uma experiência muito interessante nessa linha de Art Thinking. Bom, uma pena que a gente não pode falar mais, não tem mais tempo para conversar sobre esses assuntos. Eu deixo aqui os meus contatos nesse QR Code. Basta mirar a câmera fotográfica que ele já vai salvar como contato no seu celular, meu telefone, meu e-mail, tá tudo aí. E também linkei com os sites aqui que a gente citou durante a palestra. Eu reforço meu desejo, se falei lá no início, de que a gente continue esse contato. Vocês, se por acaso experimentarem algumas dessas iniciativas, por favor, dê um retorno para a gente e que a gente consiga realmente conversar mais sobre isso e consolidar esse tipo de prática, essas novidades na educação corporativa no Brasil. Obrigado, abraço.